Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um hashtag seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não seja um de nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos começar? Olá pessoal, no hashtag costurando de hoje, vamos costurar o molde que aprendemos no vídeo anterior, que se trata do macacão Fashion Sensuale de alças cruzadas para nossa Barbie Curvy. O tecido que vamos usar é um tecido de tactel, ele é 100% poliéster e também desfia, tá minha gente? Aí o que acontece? Depois que você desenhar o molde da sua roupinha aqui no tecido, use lápis grafite para fazer esse desenho, assim não vai manchar seu pano e nem vai manchar sua boneca, tá? Depois que você desenhar todinho, recortar, aí você vai queimar as bordas para evitar que fique desfiando. Assim a gente não precisa usar cola para acabar com essa desfiapagem e nem vai precisar fazer zigue-zague na máquina. Tá? Você faz se quiser no final da costura, mas aí essa desfiapagem aqui ela vai parar a partir do momento que você queimar a borda do corte do seu molde, tá bom? Então aqui eu tenho, ó, todas as partes do meu molde, certo? As duas partes das costas e as duas partes da frente. Tá amassadinho assim, porque depois que a gente costurar as pinças é que a gente vai passar a ferro isso aqui tudinho, tá? Então, notem que na parte da frente a gente não recortou as pinças, e deixamos uma sobrinha aqui, ó, na volta da nossa alça, que é para o acabamento em TNT, tá bom? Que a gente sugere que seja na mesma cor do seu tecido, tá bom? Aqui nas costas a gente também deixou as pinças sem cortar. Então, minha gente, vamos começar costurando as pinças da nossa roupa, tá? Bom, hoje a gente vai inaugurar a nossa Singer Facilita Pro 4432. Então, os pontos dela estão bem mais ajustados que a nossa Fashion. Lá na Fashion, a gente usava o ponto número 1 para ficar uma costura indescosturável. E o ponto número 2 para fazer os pontos de pés ponto. Então, pra gente costurar a nossa pinça, é do mesmo jeito que a gente aprendeu aqui no canal, tá? Aqui é a parte das costas. Então, eu vou costurar aqui a pinça das costas. Aí, você vai fazer o seguinte, você vai baixar a sua agulha no buraco.
e encostar o finalzinho da pinça aqui. Para essa costura, a gente vai usar o ponto reto, número 2. Largura do ponto na Fashion Pro é 0, tá? Porque o ponto reto é 0. Agulha no meio e a tensão número 5. Eu tô usando linha preta embaixo e linha azul na parte de cima, tá, minha gente? Ó, fizemos a costura, tá? Ponto reto número 2, tá vendo? Ficou bem pequenininho, ficou linda e indescosturável. Se a sua máquina, a pinça, quando você pegar aqui, fizer isso aqui, ela ficar se descosturando, aí você aperta um pouquinho mais a largura do seu ponto, tá bom? O comprimento do meu ponto foi 2 e a largura do meu ponto foi 0 aqui na Facilita Pro, porque 0 representa o ponto reto. Mesma coisa a gente vai fazer para outra pinça. Ela termina aqui, mas a gente termina até o final, tá? Então, eu vou ver aqui onde começa a minha pinça. Baixo a agulha no buraco. Encosto o finzinho da minha pinça aqui, o desenho dele, e começo a costurar. Aí, eu vou costurar até o final. Pronto. Agora, a gente vai costurar as pinças da parte da frente, tá? Então, eu vou começar costurando essa lateralzinha aqui, do mesmo jeitinho. Eu venho... finalzinho do meu desenho, encosto lá na minha agulha e costuro reto pra fora. Aí, essa outra pinça aqui, do mesmo jeito, eu venho, só que ela não vai até o final, né, minha gente? Então, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente ver onde ela começa e onde ela termina. Então, minha agulha já tá dentro do buraco, eu vou encostar o finalzinho da minha pinça aqui e costurar. Até onde terminou a minha outra pinça. Aqui, ó, como ficou. Tá vendo? Ó, como vai ficar aqui do lado de cá, vai ficar assim, certo? Mesma coisa a gente vai fazer pro outro lado. Eu marquei no lugar errado, comecei no lugar errado, tá vendo? Então, vou refazer aqui a minha pinça. Pronto, minha gente, pinças costuradas. Agora é a hora da gente juntar as partes. A parte da frente com a parte de trás, aqui, ó. Por essa lateralzinha aqui. Então, você vai juntar aqui bem direitinho, certo? E vai fazer uma costura de meio centímetro, ponto reto número 2, tá vendo? Mesma coisa a gente vai fazer pro outro lado.
Pronto. Então, se a gente quiser, a gente já pode fazer o acabamento aqui, sem juntar a parte da frente. Mas a gente vai juntar as duas partes, a parte da frente pela beguilha aqui, ó. Pra poder a gente fazer esse acabamento, tá? Então, eu vou juntar aqui as minhas duas beguilhas, que é a parte da frente, e vou costurar daqui até aqui, tá bom? Ponto reto, número 2. Agora, a gente vai prender, vamos passar isso aqui tudinho a ferro e vamos prender no TNT pra gente fazer esse acabamento aqui e da parte de cima do nosso macacão. Aí, aqui, ó, na nossa tábua de passar ferro, a gente vai ajeitar todo o tecido. Eu tô usando a temperatura 2 do meu ferro de passar, para não queimar o meu tecido, né? Pronto, e aqui a gente aproveita para fazer a barra, né? Aí, eu vou dobrar aqui. Se for para uma Barbie feita para mexer articulada, uma Barbie curve articulada, você vai gastar aqui, ó, aproximadamente 1 centímetro. Por quê? Porque a gente quer essa calça bem compridona nela, só mostrando a pontinha dos sapatos. Se for para Barbie, curve, que não é articulada, aí você coloca mais meio centímetro aqui, tá? Faz uma bainha de 1,5 centímetro, tá bom? Aí, aqui na máquina, a gente vai usar o ponto reto número 2, vamos continuar usando ele, né? E vamos fazer essa costura aqui. Pronto, agora que a nossa bainha tá feita, a gente agora vai fazer esses acabamentos daqui de cima, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, um pedaço do TNT. Aí, vejam que como se trata de uma faixa, a minha faixa não chegou no meu acabamento como eu gostaria que chegasse. Então, pessoal, se você estiver na mesma situação que eu, se tiver fitas de TNT, então você emenda as fitas, tá? Eu emendei todas aqui. E agora, eu vou pegar o lado correto do meu tecido e vou colocar aqui de frente para esse lado aqui, ó, que está com as costuras, tá? O lado correto. Aí, aqui, a gente vai ter um pouquinho de trabalho, porque a gente vai fazer isso aqui, ó. Costurar isso aqui pra cá, e isso aqui pra cá, assim, no meio, tá? Então, vamos abrir bem aqui. Eu não preciso que o TNT pegue todo o meu tecido, então, eu vou vir mais pra cá. Vou prender aqui, ó. Que eu quero que ele pegue uma lateralzinha aqui. Aí, ele passe por aqui. E suba. Aí, pra subir, ele não precisa ficar bem retinho, não, tá, minha gente? Você pode dar uma enviesadinha nele aqui, ó, pra gente, que a ideia é o TNT, tá? É só uma questão de arrumar, tá vendo? Essa é a parte mais trabalhosa da roupa. Aí, a gente vem aqui, ó, do lado de cá, do mesmo jeito, a gente vai abrir bem, porque a gente quer que os canudinhos passem bem aqui, ó, mas não, tá, se juntem, certo?
Então, ó, eu vou prender aqui. Aí, eu vou esticar pra lá. Certo? Vai ficar mais ou menos assim. Vamos lá pra máquina pra gente costurar. A gente começa de lá, dá uma volta. Quando termina lá, a gente começa a soltar o lado de cá pra gente costurar. Ou a gente começa costurando do lado de cá, tá? Então, aqui, ó, eu vou começar fazendo a minha costura. Eu já vou tirar esse alfinete aqui e vou começar a minha costura bem daqui do pezinho, porque é só o reforçozinho pra gente poder colocar os colchetes do lado de cá. Ponto reto número 2. Pronto, minha gente, tá aqui, ó. A gente fez o máximo que pôde, ficou meio quadrado, mas não tem problema. Vamos agora cortar o excesso de TNT, tá? Aí, a gente vem aqui, ó, vamos cortando o excesso de TNT em toda a volta da nossa roupinha. Aqui a gente aproveita e já vai cortando o excesso de TNT com roupinha e tudo, né? Agora, vamos passar o nosso TNT que tá desse lado para o lado avesso, né? Que o TNT que tem que estar do lado de cá. Então, a gente vai começar passando as nossas correinhas aqui para o lado correto, tá bom? Aí, para facilitar a minha vida aqui, eu tenho um canudo aqui de milkshake. Eu vou enfiar aqui por dentro e vou empurrar com o pauzinho do meu pincel aqui, ó, pra eu tirar essa parte aqui do avesso, tá? Ó, como ele fica, tá vendo? Tira fácil, fácil. O lado de cá eu vou fazer a mesma coisa. Empurrar o canudinho aqui, ó, pelo lado de dentro, certo? E empurrar o tecido pra dentro do canudo do refrigerante. Aí, do lado de cá, a gente tira e ele já ajeitou aqui, bem prático. Agora, aqui a gente vai pespontar a nossa roupa.
Por isso que a gente pede que use TNT na mesma cor do tecido, porque quando você vai pespontar, quase sempre aparece aqui, ó, o TNT do lado de cá, tá vendo? Então, a gente vai pespontar, vai passar ferro para poder a gente, no caso, a gente vai alinhavar primeiro, vamos passar ferro depois e no fim a gente vai e faz a costura de pesponto, tá? Então, aqui eu tenho minha agulha com linha e vou começar a ajeitar aqui o TNT no seu devido lugar. Vou costurar um pouco distante da borda, porque na borda que eu vou colocar a minha costura de pesponto. Depois que a gente recortar e tirar tudo isso aqui, é que a gente pode passar ferro novamente, se for o caso, tá bom? Então, a gente resolveu deixar para passar ferro depois que a gente pespontar. Aqui na máquina, a gente vai usar o ponto reto, número 2, que é mais delicadinho, né?
a gente ainda pode deixar para passar ferro no fim, pra gente fazer vínculo. Então, eu vou cortar aqui o excesso de TNT. Ó, TNT, quando a gente costura o lado correto, de frente pro lado correto do tecido, quando a gente passa pro lado avesso, todas as costuras que tinha no TNT ficam no lado de dentro, tá vendo? Então, eu vou cortar aqui envezado, porque eu quero essa esquina bem reforçada. Já aqui eu não quero nada reforçado, então eu venho e corto, tá? Assim. Aqui eu faço a mesma coisa, corto o excesso, subo, desço e deixo a esquina do tecido aqui reforçada pro meu colchete de pressão. Aí aqui no meio, corte bem, que é para essas tripas não ficar saindo pra fora, tá? Aqui tem pinça, então a gente tem que recortar bem a parte do TNT onde está as pinças. Feito isso, agora a gente vai fechar o nosso macacão. Então, eu venho aqui, ó, certinho aqui, tá vendo? Certinho aqui na perna. Então, eu venho aqui e vou costurar daqui pra baixo, certo? Você costurar mais um pouquinho pra cima, o bumbum dela pode não passar aqui nessa partezinha aqui de cima, tá? Vamos usar o ponto reto número 2. Agora, aqui a gente vai, se você quiser, você pode alinhavar, que é o que a gente vai fazer agora, para depois fechar aqui a parte de baixo da nossa calça. Então, vamos alinhavar. Aqui, ó, a gente tem que tomar um cuidado, que o fundo tem que ficar com o fundo aqui no meio certinho. Então, eu vou botar uma alfineta aqui. E costurar aqui, alinhavar, né? Pronto, alinhavamos. Agora, a gente vai costurar. Vamos usar o ponto reto número 2 e aproximadamente meio centímetro da margem pra dentro. Se depois, quando a gente for vestir a boneca, ficar muito grande, muito folgado, aí a gente vem aqui e aperta mais um pouquinho, tá?
Ó, aqui entrou bem, meio centímetro, já que ficou um pouco mais estreito. Pode ser que desse lado na calça fique mais folgado. Vamos tirar do avesso. E vamos agora provar na nossa boneca antes da gente passar a última passada de ferro aqui nela, tá? Então, quem vai vestir essa roupa é a nossa Barbie Mari. Ela é feita para mexer. A bainha dessa calça foi feita pensando nela com sapatos super altos, assim, tá? Então, vou vestir aqui nela. Entrou bem folgado. A altura aqui ficou ótima. Mas, se você quiser, você pode entrar um pouco mais aqui no fundo e ela ficar um pouco mais curta aqui, tá? Mas tá ótimo. Aí, aqui, a gente vai cruzar isso aqui, né? E depende muito desse prendedor aqui atrás. Então, eu vou prender aqui nas costas dela, 1 centímetro aqui de dobra. Se você quiser, você pode colocar um colchete de pressão aqui atrás e diminuir isso aqui. A gente fez grande assim porque a gente pretende dar um nó aqui, ó, nas costas dela. E aqui a gente vai arrumar aqui, ó. Aí, agora aqui sim, a gente vem... O lado de lá vai ficar bem grossinho pra gente poder colocar um colchete aqui, ó. Dá pra gente costurar um colchete aqui e um aqui. Se você for colocar cinto, aí você não precisa colocar o colchete daqui, só o daqui de cima. Vou colocar aqui um alfinete pra gente ver como está. Aqui, ó, ficou ótimo nela, como a gente esperava, bem sensual. Lógico, né? Se você quiser que a sua boneca use um macacão assim, lindo. Mas mais bonito vai ficar quando você colocar o cinto, certo? Você pega o cinto, aquele cinto de elásticozinho que a gente já aprendeu a fazer aqui no canal. E o cinto, ele fica mais ou menos aqui, no finalzinho do desenho da cintura, assim, ó, meio caidão, tá? Aqui, ó. Você achar que tá folgado demais aqui ainda, você pode apertar um pouco mais, tá bom? Mas a nossa Barbie Curve já tá linda. Eu nem tô com vontade de passar ferro aqui na roupa dela. Tô achando que eu deveria entrar um pouco mais aqui no fundo. Mas, fora isso, tá linda, poderosa. Aí, aqui, a gente coloca aqueles sapatos extremamente altos. Pronto, e a nossa Barbie Curve está devidamente arrumadinha para a festa. Nós vamos costurar o colchete aqui, para vocês verem o resultado final. Bom, minha gente, eu achei que aqui a laçada do nosso pescocinho aqui ficou muito lá em cima. Então, eu resolvi dar uma entrada aqui, ó, no fundo da minha calça, tá? Então, eu vou pegar mais ou menos aqui no meio do caminho da costura, vou subir e vou pegar aqui mais meio centímetro aqui do fundo da minha calça. Olha o tanto que eu subi aqui no fundo, vou cortar, né? Pra não ficar fazendo um bolo e não ficar amarrando no meio das pernas da boneca.
Ó, tá um pouquinho mais apertada, porque a gente apertou um pouquinho no fundo. O desenho desceu, subiu um pouco mais, né? O ideal é que ela se costure 2 colchetes, uma aqui e outra mais aqui embaixo, tá? Mas como ela vai usar como cinto, então eu dispensei o colchete de baixo. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o cintozinho, tá bom? Nela. Aqui a gente tem um que a gente já produziu aqui no canal. É um elástico de sutiã, colchete simples nas pontas e uma pedrinha colada aqui no meio. Com o cinto, não há necessidade da gente colocar mais um colchete aqui, tá? Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido Brincando e Aprendendo com Liz. O seu apoio é muito importante para nós. Por isso, sempre estamos aguardando por suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Queremos ver a sua arte. Acesse o nosso Instagram. Ou, se preferir, acesse o nosso Facebook. Um beijão para todos
e até a próxima!